Fala galera, nossa aula de hoje é de matemática e eu vou falar um pouco para vocês sobre funções. Eu vou falar mais especificamente sobre a função afim, que é a função do primeiro grau, e as funções quadráticas, que são as funções do segundo grau. Esse tema de funções é um tema muito importante, independente do vestibular que você vier a fazer, Enem, FUVEST, Unicamp, o que quer que seja, é um tema extremamente importante, porque ele aparece em todas as provas, em praticamente todos os vestibulares, então vale a pena compreender bem aí o que ocorre com as funções. Bom, antes de mais nada, você que não é inscrito aí, se inscreva no nosso canal, lembrando que tem vídeo novo toda terça e sexta, então sua inscrição é muito importante. Curtam também nosso vídeo, deixem seus comentários e é isso aí, vamos para a nossa aula então. Bom, o tema de funções, primeiramente, função afim. E qual que é a cara da função afim? Como que ela é? Ela é dessa forma, f de x igual a ax mais b, onde a e b são duas constantes aí que fazem parte da nossa função. Bom, o que é o f de x? O f de x faz o papel do eixo y, quando a gente montar nosso gráfico lá da nossa função, e o x é o x que vai variando e gerando cada hora um y. Bom, aqui está um exemplo de uma função afim, uma função do primeiro grau, f de x igual a 2x mais 4, onde o a vale 2 e o b aqui, no nosso exemplo, vale 4. E como que é o gráfico da função afim? Bom, nesse primeiro exemplo aqui, temos um gráfico de uma função crescente. Antes de mais nada, temos que saber que o gráfico da função afim vai ser sempre uma linha. Então, sempre uma linha aqui, ó. E essa linha nunca pode ser perpendicular ao eixo x, ou seja, formar 90 graus com o eixo x. Não pode ser dessa forma aqui. Não existe dessa forma. Mas já no eixo y, que é a função constante, pode existir. Mas perpendicular ao eixo x, não. Bom, então esse aqui é um gráfico de uma função crescente. Como que a gente sabe que é crescente? Se a gente analisar aqui, ó, à medida que os valores de x vão crescendo, os valores de y também vão crescendo. Vamos olhar aqui, por exemplo, um valor onde x é negativo. Subindo aqui, bateu, achamos o y. Agora vamos para o outro lado do gráfico, aqui onde x já é positivo. Ó. Subiu em y, virou, bateu. Ou seja, está aumentando. Meu valor de x foi aumentando, do y também foi aumentando. E uma outra forma de saber isso é olhando o coeficiente de x. Ou seja, o que é o coeficiente de x? É o a. Se o a for positivo, minha função é crescente e vai ter essa inclinação aqui. Beleza? E quando o a é negativo? Decrescente. Se o a é negativo é decrescente, a inclinação já é o contrário. E à medida que os valores de x vão aumentando, meu y vai diminuindo. Ó, onde x é negativo aqui, subiu, bateu no y, deu lá em cima. Agora aqui onde já é positivo, ó, subiu, bateu, deu aqui embaixo. Ou seja, vai aumentando o valor de x, vai diminuindo o valor de y. Bom, outros pontos importantes aqui que a gente deve analisar do nosso gráfico. Esse ponto aqui, onde corta o eixo y, onde o nosso gráfico corta o eixo y, tanto na crescente quanto na decrescente, o que ele é? É o nosso b, que no nosso exemplo aqui, por exemplo, é o 4. Então, onde corta o y é o b, ou seja, é onde o x é zero. Porque se eu colocar aqui x igual a zero, vai zerar, vai sumir essa parte aqui e vai sobrar só o b. Então, que é o que ocorre aqui mesmo, é o valor de b. E onde corta o eixo x? Onde corta aqui, ó, o eixo x, é a raiz da minha função. Como que eu acho essa raiz? É só eu pegar a função aqui igual a zero. No nosso exemplo, 2x mais 4 igual a zero. Passei o 4 para a direita, vai ficar 2x igual a menos 4. Passou o 2 dividindo, x igual a menos 2. Então, cortaria no menos 2. No nosso exemplo também, é uma função crescente, porque o a é positivo. Então, seria dessa forma aqui. E onde corta o b? Onde corta o y, que é o b, seria 4. Então, como se aqui valesse 4. E a raiz, que é onde corta o x, que deu menos 2, aqui seria menos 2. Então, seria um gráfico semelhante a esse aqui que está na tela.
Mas lembrando que essa reta pode estar mais para cima, mais para baixo, mais para a direita, mais para a esquerda. Isso aí não importa. O que importa é que quando o A é positivo, ela tem essa inclinação. E quando o A é negativo, a inclinação é contrária. Tranquilo. Vamos agora para a função quadrática. E qual que é a cara dela? F de x igual a ax quadrado mais bx mais c. Ou seja, é aquela função do segundo grau que a gente já conhece, que usamos para calcular o Bhaskara, né? Soma e produto. Então, continua da mesma forma, o f de x é o y. E um exemplo aí para vocês, 2x quadrado menos 4x mais 6. E como que é o gráfico? O gráfico são parábolas, que tem a concavidade para baixo ou para cima. Depende da nossa função. E quando que é essa primeira imagem aqui? Quando o A é positivo. Essa aqui eu chamo de concavidade feliz. Ou seja, aqui está feliz. E ela ocorre quando o A é positivo, que é o do nosso exemplo aqui. E essa aqui que eu falo que é a triste, que é quando o A é negativo. Bom, vamos analisar os pontos aqui dela. Onde corta no eixo Y? Onde corta no eixo y. Da mesma forma que acontece com a função afim, quando x é igual a zero. Se quando x é igual a zero, vai sumir aqui, vai sobrar o quê? O c. Então, onde corta em y é o valor de c. E onde corta em x? Da mesma forma, são as raízes da minha função. Porque lá na do primeiro grau, na função afim, né, vou ter uma equação do primeiro grau, então vou ter só um valor para x. Aqui eu vou ter uma equação de segundo grau, então eu vou encontrar dois valores para x. Então, igualando a função a zero, calculo o Bhaskara lá normalmente, eu vou achar os valores de x, que vai ser onde vai cortar a minha função aqui no eixo x. Bom, um outro ponto muito importante aqui também dessa função quadrática, que vai auxiliar muito na resolução dos exercícios, é o vértice. O que é o vértice? É esse pontinho aqui, ó, aqui e aqui. Quando a concavidade for feliz, vai ser o valor mínimo. Ó. Não tem ninguém menor que isso aqui no nosso gráfico. E quando for triste, vai ser o valor máximo. E isso é um ponto, certo? Se é um ponto, vai ter coordenada em x, coordenada em y. Coordenada em x, coordenada em y. E como que a gente calcula essas coordenadas? Por essas fórmulas aqui, ó, o x do vértice, y do vértice. X do vértice é menos b, que é o b lá da nossa função, né, ó, sobre 2a, que é o a lá, e o y do vértice é o menos delta, que é o delta que a gente utiliza no Bhaskara, que é o b ao quadrado menos 4ac, dividido por 4a. Bom, agora que a gente sabe um pouco aí sobre a teoria das funções, sabe olhar para o gráfico, sabemos algumas formulinhas aqui, qual que é a cara que as funções têm, vamos resolver alguns exercícios. Bom, primeiro exercício aí da UFV. Uma função f é dada por f de x igual a x mais b. Então já sabemos que é uma função afim, porque a função afim tem essa forma aqui, em que a e b são números reais, ou seja, não sabemos o valor de a e b. Se f de menos 1 é igual a 3, ou seja, ó, quando x vale menos 1, o meu y é 3. Ou seja, meu f de menos 1 vale 3. Ou seja, eu substituindo x por menos 1 aqui na minha função, eu vou ter o valor 3. E se eu substituir por 1, f de 1, eu vou ter como saída menos 1. Ele quer que a gente encontre o f de 3. Para a gente calcular o f de 3, eu tenho que saber qual que é a minha função, porque daí eu vou lá, substituo x por 3 e vou saber quanto que vale f de 3. Para eu ter minha função, que ele não deu aí no enunciado, o que eu tenho que encontrar? O valor de a e o valor de b. E como que nós vamos fazer isso? Vamos usar informações que a gente tem. A gente tem f de menos 1 e a gente tem f de 1. Então vamos pegar esses valores e substituir lá na nossa função. E o que vai acontecer se fizer isso? Primeiro f de menos 1. Ó. Então, substituindo aqui, ó, f de menos 1 é igual a vezes o x. Quanto que é o x? É o menos 1, que está aqui dentro. Ó. Então, ficou a vezes menos 1, mais b. Mais b. Só que f de menos 1 vale quanto? 3. Então, substituir por 3. E multiplicando aqui, né, ficou menos a mais b. Então, vamos parar nesse ponto aí, que não tem como continuar. Agora vamos substituir
por f de 1. Da mesma forma que fizemos aqui em cima, vamos fazer aqui, ó. Então, f de 1 é igual a vezes o x. Quanto que é o x nesse caso? 1. Mais b. Mas quanto vale f de menos 1? Desculpa, f de 1 vale menos 1. Então, menos 1 multiplicou aqui, igual a mais b. E o que está acontecendo? Temos duas equações e duas incógnitas, a e b. Quando acontece isso, é possível calcular o valor das incógnitas. E como que a gente faz isso? Por sistema. Se a gente observar, esse sistema está pronto para a gente resolver ele pelo método da adição. Como que eu sei, né? Porque se a gente olhar aí, ó, quando eu somar as variáveis, uma delas tem que sumir. Se uma delas sumir, já está pronto. Então, se eu somar o menos a com a, já vai sumir. Vai dar 0. Então, já está prontinho. Fazendo essa adição, então some o a. B mais b, 2b. 3 menos 1, 2. Passou o 2 para lá, b igual a 1. Agora, para achar o a é tranquilo. É só escolher uma das duas e substituir o b por 1. Vamos escolher essa segunda aqui, que está mais fácil. Então, a mais b igual a menos 1. No lugar do b eu vou pôr o 1. O 1 vai passar para a direita, vai ficar menos 1 mais menos 1. Vai dar a igual a menos 2. E o que está acontecendo? Sabemos os valores agora de a e b. Se a gente sabe, a gente volta lá no nosso modelo da função e substitui os valores de a e b. E vamos chegar na função que a gente tanto queria, ou seja, f de x é igual a menos 2x mais 1. Se a gente tem a função, eu posso calcular agora para qualquer valor de x. Então, posso calcular f de 3, que é o que ele quer, f de 5, 7, 10, qualquer valor. Poderia até montar o gráfico, mas não é o que ele quer. Então, ele quer o f de 3. Só substituir o x por 3. Vamos ficar menos 2 vezes 3, mais 1. Menos 6 mais 1, menos 5, que é a nossa resposta do exercício. Vamos para mais uma questão aqui. Eu não coloquei a referência aqui, mas se eu não me engano, essa é uma questão que já caiu até no Enem. Então, vamos lá. A parte interior de uma taça foi gerada pela rotação de uma parábola em torno de um eixo z. Ó, falou parábola. Ó. Essa palavra parábola faz a gente lembrar de alguma coisa, né? Ou seja, função quadrática. Conforme mostra a figura. A função real que expressa a parábola no plano cartesiano é dada pela lei. Está aqui a função, ó, e é quadrática lá, ó, x ao quadrado. E se a gente olhar lá no nosso gráfico, ó, a parábola aqui, ó, temos a parábola de concavidade feliz. Está feliz porque o a é positivo. Está certinho, ó, o a vale 3 meios. Onde c é a medida, ó, c é a medida da altura do líquido contido na taça. E onde está o c? Está aqui, ó. E o que a gente aprendeu que é o c? É onde corta no eixo y. E é exatamente onde está cortando no y, que coincidentemente está batendo com a altura do líquido aqui na taça. Então, o C é onde cortou e é onde está dando a altura do líquido. Beleza, em centímetros. Sabe-se que o ponto V na figura, o que é o V? Se a gente olhar aqui na figura, o V está aqui, ó, é o vértice. Se é a concavidade feliz, o vértice é o valor mínimo. E o que a gente consegue tirar de informação aqui desse vértice? Que ele não deu ali no enunciado, ó. Ele falou que ele está em cima do x, ó, que o ponto V na figura representa o vértice da parábola localizado sobre o eixo x. Nessas condições, a altura do líquido contido na taça é, se ele quer a altura do líquido, ele quer o valor de C. Mas voltando lá na minha pergunta, o que a gente consegue tirar de informação do vértice? A gente sabe que ele é um ponto, que ele tem coordenada em x e em y. Em x, a gente não consegue saber qual que é a posição dele aqui no x. Mas no y, se ele está exatamente em cima do eixo x, ele não subiu nada em y, ele está exatamente em cima. Quanto que vale o y aqui? 0. Ou seja, a gente já sabe que y do vértice é 0. E o x do vértice a gente não sabe. Bom, mas vamos lá para a pergunta, né? Ele quer a altura do líquido, ele quer o valor de C. E a gente só tem nossa função e as informações do vértice aí. O que a gente pode fazer? A gente tem que calcular alguma coisa que seja em função de C, porque a gente quer calcular o C. Se a gente lembrar lá do nosso vértice, ó, no y do vértice tem o delta. Ó, e o que é o delta? B ao quadrado menos 4ac. Então, vai envolver o C nos nossos cálculos. Então, esse é bem provável que seja o caminho.
Então vamos lá, vamos calcular o nosso vértice aí e ver o que vai acontecer. Bom, anotando primeiro, né, o valor de A, B e C, o A é 3 meios, o B é menos 6 e o C é o C mesmo. Vamos calcular o nosso x do vértice e o y do vértice. Primeiro x do vértice, menos B, menos, está aqui fora, né? Eu deixei fora ainda, não fiz a troca de sinais aqui. Então o B é menos 6 sobre 2A. Multiplicando aqui por 2, né? 2 vezes 3, 6. 6 sobre 2, 3. Aí o sinal menos com menos vai ficar mais, então vai ficar 6 dividido por 3, x do vértice vale 2. Tranquilo. Agora vamos para o y do vértice. É o delta, que é b ao quadrado, menos 6 ao quadrado vai dar 36, menos 4 vezes o a, o a é 3 meios, então 4 vezes 3 meios vezes o c, dividido por 4a. Multiplicando aqui 3 meios por 4, 4 vezes 3, 12. 12 dividido por 2, 6. Então vai dar 6. Fazendo a conta aqui interna, 4 vezes 3 meios. 4 vezes 3, 12. Dividido por 2, 6. Só que tinha o menos fora. Se tinha o menos fora, tem que trocar o sinal de tudo dentro. Então 36, que era positivo, ficou negativo. E o 6c, que era negativo, ficou positivo, dividido por 6. Bom, tudo aqui é divisível por 6, então nós podemos fazer essa divisão. Menos 36 dividido por 6, menos 6. E o 6c dividido por 6 deu c. E não tem mais para onde continuar, né? Chegamos nessa equação aqui. Y do vértice é igual a menos 6 mais c. Só que o que a gente sabe? Agora a gente sabe as coordenadas do y, do x e o y, né? Ou seja, a gente sabe as coordenadas do vértice. Porque o x do vértice vale 2 e o y do vértice. Não encontramos quanto vale, mas analisando o gráfico vimos que vale 0. Então sabemos a coordenada do vértice. Que aqui está até invertido, ó. É o contrário, porque é primeiro o x, depois o y. O x vale 2 e o y vale 0. Então, essas são nossas coordenadas do vértice, 2,0. Se eu sei que y do vértice vale 0, eu vou lá e substituo por 0. Então, vai ficar 0 igual a menos 6 mais c. Passou o 6 para lá, chegamos em c igual a 6. Calculamos o que ele queria, nossa alternativa E, 6 centímetros. Bom, por hoje é só, galera. Espero que vocês tenham gostado. Terminamos aqui mais uma aula. Falamos hoje um pouco então sobre a função afim, que é a nossa função do primeiro grau, e a função quadrática, que é a função do segundo grau. Espero que vocês tenham gostado, tenham acompanhado aí, tenham esclarecido diversos pontos para vocês. Não se esqueçam de deixar seus comentários, sua curtida, se inscrever. Lembrando que toda terça e sexta é vídeo novo. Caso queiram entrar em contato aí diretamente comigo, fazer aulas particulares, presenciais ou online aí comigo, eu estou à disposição no meu Instagram e também no meu e-mail. Fiquem atentos aí que em breve tem vídeo novo. Até a próxima aula. Valeu!